Agora é oficial. Na semana anterior a este vídeo, o Supremo Tribunal Federal aprovou o aborto de crianças até 3 meses de gravidez. Ou seja, as mães de bebês no seu ventre poderão, com o amparo total da lei, abortar seus filhos até o 3º mês de gestação. Eu sei que você já deve ter assistido muitos vídeos sobre esse assunto, tanto contra como a favor. Inclusive no vídeo anterior a esse, sobre sacrifício do louvor, eu já dei pinceladas sobre este assunto, mas devido à urgência do tema, devido à polêmica que se formou e ainda continua a respeito do aborto, eu decidi gravar um vídeo especificamente sobre ele, dando ênfase principalmente ao que a Bíblia diz sobre esse assunto, porque afinal nós estamos falando de vidas, de milhares, talvez até milhões de vidas que serão assassinadas, que pessoas indefesas que não terão direito de escolha, não terão direito de nascer, elas não escolheram ser concebidas e eles serão privadas até mesmo do direito de nascer. E agora, se você quiser saber minha opinião a respeito desse assunto, eu falarei também aqui, além de citar textos bíblicos que mostram o quanto a Bíblia condena esse tipo de prática, eu quero falar minha opinião sobre esse assunto. Inclusive, eu quero pedir desculpa a você que é cristão ou que pertence a uma igreja cristã e que é a favor da legalização do aborto. Eu espero que após terminar esse vídeo você mude de opinião, porque infelizmente eu não consigo considerar como cristão uma pessoa que apoia uma barbaridade dessa. Então, desde já peço desculpas a você, caso você se escandalize com alguns detalhes desse vídeo, e espero que até o final desse vídeo você possa mudar de opinião e também engrosse fileiras junto comigo e com todos aqueles que são contra esse absurdo. E por que tantos cristãos são favoráveis à liberação do aborto? Uma, porque eles não creem que Deus poderá suprir as mães tementes a Ele de tudo que for necessário para elas criarem seus filhos, como recursos financeiros, ainda que escassos, tempo, pessoas confiáveis e tudo mais. Porque o Estado pode ajudar as pessoas que estão passando necessidade, e no que o Estado não puder ajudar, Deus ajudará. Deus providenciará pessoas, Deus providenciará recursos, enfim, tudo que for necessário para que essa pessoa possa ter como cuidar de seu filho, de sua filha, seja pai, seja mãe, enfim. A criança não ficará desamparada. Isso é certo, certeza. De alguma maneira ela encontrará alguém para cuidar dela, ainda que não encontre. Com certeza ela viverá tempo suficiente para ter uma experiência, para pelo menos viver, para que ela tenha pelo menos o direito à vida. Ah, mas se ela morrer de fome, não sei o que. Mas isso não é culpa dela, ela não tem culpa disso. Ela não pediu para nascer, não pediu para ser concebida, então nós não podemos condenar uma criança só porque ela possivelmente terá um futuro incerto, porque ela pode passar fome, pode passar frio, não sei o que. A criança não tem culpa de nada disso. Segunda coisa, muitos não entendem que a vida começa a partir da fusão entre os núcleos do espermatozoide e do óvulo. Ou seja, a partir do momento da concepção, ali começa uma vida. Ou seja, não é nem como feto, como embrião, e nem como blastocisto, é como o zigoto mesmo. O zigoto já é uma vida. Assim como o blastocisto, o embrião, o feto, enfim, dentro do ventre da mãe, entre a concepção e o nascimento propriamente dito, já existe uma vida. No caso do estupro, terceira coisa, a criança não tem culpa da maneira como ela foi concebida e poderá, na maioria dos casos, ter uma vida absolutamente normal. Ou seja, ela não tem culpa do pai que tem. Se o pai dessa criança é um estuprador e ela talvez nunca conheça esse pai, principalmente se o estupro for coletivo, ela não tem culpa do pai que tem. A mãe dela pode criá-lo com todo amor, com todo carinho, e se Deus colocar na vida dessa mãe um padrasto, alguém que possa cuidar dessa pessoa como se fosse filho biológico, amém. É uma bênção, uma dádiva. E mesmo que esse homem não apareça, Deus poderá dar a essa mãe todas as condições para cuidar dessa criança. Com tudo que for necessário para ela ter uma vida normal.
A não ser que o pai tenha sido drogado, tenha tido algum problema sério e essa criança pode herdar do pai algum problema sério de saúde e tal, alguma imperfeição. Mas mesmo assim, essa criança tem o direito de nascer, sim. Tem o direito de viver, ter uma vida normal. E se ela tiver algum problema, terá toda a assistência da sociedade, principalmente dos irmãos na fé. Se for uma pessoa, se a família for temente a Deus. E finalmente, quarta coisa, ainda no caso de estupro, Deus tem todo o poder para curar qualquer ferida emocional, psicológica ou espiritual deixada por esse ato tão covarde, no caso do estupro. Ou seja, se você é cristão e crê na onipotência de Deus, com certeza você crê que Deus pode amparar a pessoa que é filho, fruto de um estupro, seja homem, seja mulher, enfim. Essa pessoa pode ter uma vida absolutamente normal, e a mãe, a vítima de estupro, a mulher que foi vítima de estupro, ela pode ser curada espiritualmente, psicologicamente. O trauma fica, mas você não crê que Deus pode curar qualquer coisa, qualquer enfermidade? E Deus pode curar também enfermidade espiritual, inclusive o trauma deixado por um estupro. Por mais que as cicatrizes fiquem na pessoa, mas a cura de Deus impede que a ferida gangrene, que a ferida infeccione e tal, ainda que a cicatriz fique, mas Deus cura, Deus restaura a pessoa, no caso a vítima de estupro. Agora vejamos o que a Bíblia diz sobre o assunto, falando rapidamente, para que você possa absorver bem o que o Espírito Santo quer falar no seu coração a respeito do aborto. Vejamos o que diz aqui o texto de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 22. É um texto bem conhecido, falando sobre a respeito de como era a situação do povo de Deus por ocasião do nascimento de Moisés. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o da outra Puá, e disse: quando ajudares a dar a luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Grava aqui. Temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ou seja, nem mesmo após uma ordem do Estado, um decreto do Faraó, da autoridade máxima do Egito, que na época era tido como um deus, essa ordem foi cumprida, porque as pessoas sabiam que era uma ordem absurda, uma ordem desumana, cruel, covarde, e foi graças a ela que o povo de Israel se estabeleceu e surgiu Moisés, que foi o grande líder do povo hebreu, que conduziu os israelitas do Egito até a Terra Prometida, pelo menos até a entrada, né, porque ele morreu antes. Ou seja, só por esse texto já dá para você perceber que a Bíblia é totalmente contra o aborto. E principalmente, após você ler, se você ainda tem dúvidas disso, veja esse trecho aqui. No Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Quem escreveu isso foi Davi. O mesmo Davi que orou pelo primeiro filho de Batseba para que ele não morresse. O filho morreu e tal, mas aí depois veio Salomão tudo. Mas Davi, ele sabia que a partir do momento que um ser era concebido no ventre de uma mulher, aí ele já existia uma vida. E o Espírito Santo falou a Davi com relação a isso, quando ele escreveu o Salmo 39, que fala sobre onisciência, onipotência, presença de Deus. Davi também falou sobre o aborto, ainda que indiretamente, dizendo que já existe uma vida no ventre de uma mulher, a partir do momento que ele é concebido. Ou seja, a substância ainda informe, ali já existe uma vida, embora muitos hoje digam que não.
E o texto de Isaías, capítulo 49, versículo 15, mostra a disposição de Deus em estar ao lado daqueles que são desamparados pela própria família. Inclusive quando eles são impedidos até mesmo de nascer. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15. Ou seja, se Deus não desampara a criança, menino de rua, criança que é abandonada, que é esquecida, cuja mãe joga no rio, joga no lixo, no caçamba, enfim, Deus não desampara a criança que está no ventre de uma mãe, mesmo quando essa mãe decide acabar com essa vida do mesmo dela nascer. E vejamos outro texto que foi mencionado por Mateus por ocasião da fuga de José, Maria e Jesus para o Egito. O mesmo Egito que tinha mandado matar as crianças por ocasião do nascimento de Moisés. Aqui Jeremias capítulo 31, versículo 15, texto que foi mencionado por Mateus no seu Evangelho, capítulo 2, versículo 18, diz assim: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada contra seus filhos, porque já não existem. Aqui Jeremias profetizando a matança dos inocentes por Herodes, logo após o nascimento de Jesus, e antes dele fugir com Maria de José para o Egito. Agora, se mesmo após ouvir tudo isso, você ainda for favorável ao aborto, infelizmente eu tenho um texto para você que talvez você não goste, mas que espero que o Deus fale ao seu coração por meio desse texto, para que você tome uma posição sensata, uma posição coerente de acordo com as Escrituras, que é o texto de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, se você tem uma opinião sobre um assunto, mesmo que a maioria seja contra, e se esse assunto estiver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras, não tenha vergonha de manter-se fiel, não tenha medo, porque ainda que você seja perseguido, humilhado, maltratado ou até morto, você receberá o galardão nos céus. Assim que chegar o grande dia da redenção, o grande dia de Jesus Cristo, que voltará a esse mundo como juiz. Deus é amor, sim, mas também Deus é justiça. E Jesus voltará a esse mundo como juiz. Ele levará o seu povo, levará a sua igreja, mas quanto aos ímpios, ele os julgará e os condenará. Então, faça a melhor escolha, escolha o lado certo. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, são os favoritos, inscreva-se no meu canal se não for inscrito. E eu deixarei no final desse vídeo, na tela final desse vídeo, 2 vídeos de outros canais para você assistir. Um do Luca Martini e outro da Fabiola Mello, que na minha opinião são os 2 melhores vídeos sobre aborto que já assisti na minha vida. Então que Deus abençoe e até depois, se quiser.